Olá, eu sou o professor Isaac Silva e esta é a terceira aula do primeiro módulo do curso Aprenda a defender a sua fé no ambiente acadêmico. Nesta aula, o nosso tema será a necessidade da apologética cristã. O Dr. Norman Geisler, professor de teologia e apologética cristã clássica por mais de 50 anos, em vários seminários nos Estados Unidos, em sua obra Enciclopédia de Apologética, apresenta pelo menos 3 razões que tornam a apologética cristã necessária. Vamos ver? A primeira delas é porque Deus ordena que seus filhos defendam a fé. E para justificar este argumento, Geisler faz a citação de 2 textos bíblicos. Quais são? O primeiro deles é 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, já mencionado mais de uma vez em nossas aulas, e que, reescrito numa versão atualizada, poderia ser lido da seguinte maneira: estejam sempre preparados para defender a vossa fé. Naturalmente, que entendemos tratar-se de uma defesa argumentativa, não é verdade? Pois bem, o segundo texto utilizado por Geisler é Judas 3, onde lemos: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Repare bem no detalhe. Este versículo diz que o apóstolo Judas, ao decidir escrever aos crentes em Cristo, dirigido pelo Espírito Santo, deixou de escrever sobre uma das maiores doutrinas da fé cristã, que é a doutrina da salvação, pois sentiu que era necessário exortar aqueles primeiros irmãos a batalhar pela fé confiada aos santos. Penso que esse texto evidencia a importância que Deus dá à apologética. Não é verdade? O termo grego traduzido nesta versão por lutar é epagonisestai, que significa lutar com lealdade. Portanto, deixar de defender a fé sob a alegação de falta de preparo equivale a ser um soldado desleal ao comandante Jesus. Percebe a gravidade? O exercício da apologética cristã é muito mais do que uma opção. É uma ordem de Cristo, que deve ser cumprida com lealdade por todos os seus discípulos. O neoateísmo proselitista tem avançado na sociedade porque nós, cristãos, não estamos fazendo a nossa lição de casa. Ou seja, não estamos defendendo a nossa fé, assim como Deus insistentemente ordena que façamos. Mas vamos à segunda razão apontada por Geisler do porquê a apologética é necessária. Segundo aquele servo de Deus, que já não está mais entre nós, a apologética é necessária por causa da exigência da razão humana. O termo razão deriva do grego logos e do latim ratio. Pois bem, quando Deus criou o homem, deu-lhe a extraordinária capacidade de raciocinar. Nicola Abaiano, em seu dicionário de filosofia, vai dizer que a razão é o referencial de orientação do homem em todos os campos em que seja possível a indagação ou investigação. E é claro, no campo da fé não acontece diferente. Como ser racional, é normal ao homem questionar. Os homens abrigam em suas mentes indagações cruciais, tais como: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a origem do universo? Deus e o céu existem? Jesus realmente existiu? É verdade que ele ressuscitou? O inferno é real? Milagres são reais? E por aí vai. São perguntas e mais perguntas. E as respostas? Onde elas estão? Bem, é utilizando a mesma capacidade de raciocínio para questionar que nós, filhos de Deus, uma vez iluminados pelo Evangelho de Cristo, podemos e devemos oferecer as respostas certas a essas questões. Se nós que temos a mente de Cristo não tivermos as respostas, ninguém mais terá. Todavia, não podemos dar respostas fundamentadas numa crença subjetiva, tipo, eu creio e está crido e ponto final. Não, definitivamente não. Este não é o melhor caminho. Haja assim e você será acusado de fideísta, e o seu discurso será imediatamente descartado. Escrevendo aos irmãos em Corinto, Paulo diz o seguinte: ora,
a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2 e 14. Mas nos versículos subsequentes, o apóstolo dos gentios diz: porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Portanto, quem tem a mente de Cristo tem acesso às coisas do Espírito e poderá transmiti-las com autoridade e boa argumentação, auxiliando aqueles que ainda desconhecem a revelação de Deus. O compromisso de proclamar sobre Deus e suas obras ao universo ateu e agnóstico é nosso, é de cada cristão. Obviamente, existem questões desafiadoras à mente humana, que na atual condição jamais poderá desvendá-las integralmente. Todavia, ainda assim, a Bíblia tem resposta para tudo aquilo que necessitamos saber para sermos salvos. Há que se lamentar, pois muitas pessoas já convertidas a Cristo não buscam se aprofundar na revelação de Deus contida na Bíblia Sagrada e por isso permanecem sem saber que respostas oferecer aos céticos. Ainda que alguns acreditem saber as respostas para essas indagações, essas pessoas não são capazes de verbalizá-las, construindo um argumento digno de um filho de Deus. A Bíblia nos informa que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4 e 4. Então, cabe a nós que temos a mente de Cristo desvendar o Evangelho para essas pessoas. Isso é fazer apologética. Sabe, quando alguém encontra-se raciocinando, na verdade está exercitando a faculdade da razão, que é própria do ser humano. É exatamente a razão que proporciona a possibilidade da elaboração de argumentos sólidos, apresentando um baldrame de provas irrefutáveis e com evidências da verdade. Contudo, infelizmente, poucos exercitam esta faculdade. A terceira e última razão apresentada por Geisler para a necessidade da apologética cristã é por causa da necessidade do mundo. Quando a Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não está afirmando que devemos descartar a razão, porque tudo o que Deus pede é a fé. Este entendimento está completamente equivocado. Precisamos lembrar que Deus nos fez seres racionais. Ora, se o Criador nos dotou de razão, é porque Ele queria que a usássemos. Assim, antes mesmo de crer, ao ouvir a mensagem do Evangelho, a mente realiza o processo do raciocínio. Somente depois de entender a mensagem é que o homem passa a crer. Lembra de Filipe e o eunuco? Esse oficial etíope lia a Bíblia, certamente buscando respostas para as suas indagações, mas ele não entendia aquilo que lia, ele não compreendia. Então Filipe, instado pelo Espírito Santo, se aproximou do carro e perguntou: entendes tu o que lês? Ao que o eunuco respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Percebe? Podemos ver aqui claramente que Deus não anula a razão humana no processo, claro, da operação da fé. Ao contrário, o Espírito Santo age no raciocínio humano de tal forma que, ao entrar em contato com os sólidos argumentos e as evidências pela mensagem do Evangelho, a mente incrédula poderá se render a Cristo. Agora, atenção! É importante salientar que não é a razão humana que produz a fé salvífica no homem, mas a pregação do Evangelho por meio da operação do Espírito Santo. Todavia, em geral, Deus não anula a razão no processo da conversão do homem, pois é ela que faz o homem processar e entender a mensagem transmitida. A razão sozinha jamais produziria a fé, mas por intervenção divina, torna-se capacitada a ser receptora da palavra da fé. O processo se dá mais ou menos assim. Ao ouvir o Evangelho, o homem entende que existe um Deus que é criador e sustentador de tudo, percebe também que é pecador e, portanto, encontra-se alienado de Deus e que, finalmente, terá que prestar contas e enfrentar o juízo. Assim, ao ouvir a mensagem da graça e do perdão, analisa e vê que não existe outra saída,
então é instado pelo Espírito a tomar uma decisão. Esta decisão pode ser de arrependimento, aceitação e entrega, mas pode ser também de postergação ou mesmo de rejeição, até porque o homem tem um livre-arbítrio. Todavia, é importante que a verdade do Evangelho lhe seja explicada de forma sólida e convincente, e isto é fazer apologética. Como podemos ver, há uma grande necessidade no mundo de alguém que explique as verdades do Evangelho. E como diz o apologista estadunidense William Craig, o Espírito Santo pode utilizar tais argumentos como um meio para atrair pessoas a ele. Você já se perguntou por que no ambiente acadêmico e escolar o ateísmo ativista se sobressai? A resposta é uma só, porque faltam apologistas preparados para expor as verdades do Evangelho. Obviamente que você não vai pegar um megafone e sair gritando palavras de ordens pelo campus. Você poderá até ser punido por uma atitude assim. Mas, naqueles momentos em que os ateus tentam questionar e ridicularizar a sua fé, então você detonará a ignorância deles. Exercitar a apologética cristã também é evangelizar. Agora, note que eu disse para detonar a ignorância deles e não eles. Entendido? Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. O tema da nossa próxima aula é sobre a fé cristã. Outro tema muito empolgante e nos encontraremos lá.